Manira Pama Itugyao Hope Novo Kaya Kuru Kei Ituwan Enovo Yam Idopo Nyaki Uke Uyara Abo Malinga Nangatimo Kani Una Iyakadi Iyanta Uga Panyati Uga Kuya Harati Uga Panyati Kali Masoke Iki Doko Sama Kiko! Passa, Kiko! Passa, Kiko! 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 Kiko, peraí. Ó. Pega, Kiko, ó, pega. Kiko, ó, pega. Kiko, ó, agora. Pega. Kiko! Kiko! Ah, Kiko! Ah, Kiko! Hã? Muito caro! Muito caro! Muito caro? Muito caro! Que beleza! Uma tia! Pensa, pai! Pensa, tio! Já? Muito caro, o bem-te-vi. Era um passarinho que vivia livre pelo céu, enquanto ainda não existiam pessoas no mundo. E um porra, né? Ureka e o Pacai, Oieno Xumuti, o Muquixô, o Rei Xuruti, o V1 Ah, é. Existia somente Ureka e o Pacai, homem que andava sozinho pelo mundo e cuidava da natureza e de tudo que nela existia. E foi um dia que, voando livre pelo céu, o bem-te-vi avistou seres estranhos em um buraco do brejo e foi logo avisar Ureka e o Pacai em sonho. Ureka e o Vacai, Inoxamé, Itupucumoti, Coveunel, Roró, Chapaiomomoko, Nopati, Veiopeano, Tovati, Roquelmi, Araxene. Muito caro. Seres estranhos presos em um buraco no brejo. Eu vou salvá-los. Vou Capanagó! Ureka e o Vacai, você não pode abrir este buraco. Junto com o bem, muitos males virão.
Enoch, minha mãe, foi o Ituká, o Bem-te-vi, quem me revelou em sonho. Libertar aqueles seres é a minha missão. Então, não se pode negar a missão, Ureka e Uvakari. Então vá. E para que não se arrependa do caminho escolhido, eu o dividirei em 2. Mas, pai, o que aconteceu com Ureka e Uvakari? Ureka e Uvakari? Bem, depois de ser dividido em 2, um foi em direção à lavoura com a mãe. E o outro foi em direção ao buraco com o Bem-te-vi. E o Yané, Simoné, Xocó e Roró, e nem Coné e no Chané. E chegando lá, no buraco, Ureka e Uvakari encontrou muitas pessoas, meu filho. Mas essas pessoas, elas tinham frio. Elas tinham muito frio. Elas batiam os dentes de tanto frio. E foi assim que Ureka e Uvakari pediu ajuda a Xapopó, o Tique-Tique, para procurar fogo. E a Acó e Nixoné. Mas ele não conseguiu. Nixoá, né? Conum. Isso. Conum, o coelho. Ureka e Uvakari pediu ajuda ao coelho. E este, com sua esperteza e rapidez, foi até os donos do fogo, Toqueori, pegou o fogo e levou a Ureka e Uvakari. Assim, Ureka e Uvakari fez uma grande fogueira. Aí aqueceu todas aquelas pessoas e então elas puderam sair de lá. Mas aquelas pessoas, meu filho, elas não falavam. Então, Ureka e Uvakari organizou todos em uma grande fileira. E pediu ajuda a Ocué, o lobo, para tentar fazer com que aquelas pessoas falassem. E o lobinho, conseguiu, pai? Não, já. Ele não conseguiu. Mas depois foi a vez de Colaloque, o sapinho vermelho. E por fim, depois de ir e vir diante daquela grande fileira pulando, Colaloque por fim conseguiu fazer com que aquelas pessoas falassem. Ureka e Uvakari, Ihika Shwane, Tukia Motovati, Akoya, Epekesha, Himakatiya, Inukuke, Hapoke, Yane, Ihika Shwa, Itukia Kavane, Motovati Noya, Yane, Poreshwa Kali, Ake Pishau Yoko, Ake Soporo, Yane, Poreshamaka, Kali Itatane Shupokoshe,
yane ihakashwa kishwa kumo inoya. Yane poreshwa maka ake nevoe. Ihikashwa maka uhekeshea maka. Yane ihikashwa itukea shome yoko kaliyovuku. Yane heuke opone pihopea shapa yenosha pahapi. E assim nasceu o Egito, lugar onde o sol dormia.
Jacobo Monu. Jacobo Monu. Jacobo Monu. Bisa kawai, Rinae, Kohiko, Ohokim, Une, Bisa kawai, Rinae, Kohiko, Ohokim. O vento está soprando para o outro lado. ¿Qué se pasa? Opa, o que estás a fazer, hein? Yo estoy a desbravar el mar. Opa, pois eu também estou a desbravar os mares. ¿Sí? Pois sim. Pois ouviste falar da lenda do ouro e da prata que existe nestas terras? ¿La leyenda del oro y de la plata? Pois sim. Ah, sí, claro, por supuesto. Pois então, nos coloquemos a procurar. Ah, sí, claro, Oh, claro. raios. Procuramos. Vamos a ver. Vamos a ver dónde... ¡Ah! Mira, un pueblo. Oh, que interessante. Diferente, ¿no? Pois sim. Un rato que yo voy a hacer una pregunta a este chico acá. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿oíste hablar de la leyenda del oro y de la plata en estas tierras, en este sitio? ¿Qué dije? ¿No habla español? No entiendo. Mira, no entiendo nada de lo que habla este chico. Raios, mas és um incompetente, ah? Veja-se e aprenda como se deve fazer. Opa, eu tenho que fazer tudo. Olá, eu gostaria de saber onde é que existe ouro e prata nestas terras. Não. Eu disse ouro e prata nestas terras. Oh, raios. Oh, raios. Oh, raios, mas não entendo uma palavra do que fala. Eu não falo português. Yo le dije que no raios. habla nada este Opa. chico, no portugués, no español, no... Pois vamos ver. Mira, qué precioso, Pois sim. muy precioso. Yo voy a sacar este para mí. Opa, pois eu também vou querer um deste para mim, hã? Mira, me parece exquisito, ¿no? Pois sim. También voy a sacar este para mí. Opa, pois eu também vou levar, hã? Estás a ficar com tudo. Pois vamos a ver, hã? E aqui está ouro e a prata nestas terras. Esta terra é terra terrena, esta terra é terra sagrada. Oh, raios, eu não quero saber de terrena! Eu quero saber de ouro e prata nestas terras! Essa terra é terra terrena. Essa terra é terra sagrada. ¿Conmigo? ¿Está hablando conmigo? ¿Ah? Chico,
piensa que es para hablar conmigo de esta forma? Es un inútil. No habla portugués, no habla español, no habla nada. ¿Qué piensa que es? ¿Qué piensa que es, hombre? Isso é cultura! Poké, tem um bicho, Poquechá Terenoé. Essa terra serena é terra sagrada. Sí, claro. Vamos a hablar un poquito. Terra serena, terra sagrada. Sí, claro. Pero vamos a hablar. Hombre, mira, esta tierra es una tierra muy buena para criar ganado. Essa terra é terra sagrada. No, esta tierra es tierra buena para agro. E Neporá, Poké, tem um bicho, Poquechá Terenoé. Não. Essa terra é terra serena, é terra sagrada. No, mas que terena, que poquechá. Esta tierra es muy buena para criar ganado vacuno. Mo. Poké, Terenoé. Essa terra é terra serena. No, hombre, que terena, no, vamos a hablar, mira, esta tierra es una tierra muy buena para crear ganado, agronegocio, dinero, Terra sagrada, terra serena. oro. Terra sagrada. No, terena, hombre, Terra mira. serena, terra sagrada. Calma, hombre, calma, que terena, que sagrado. ¿Qué terena que es? Inútil. Oh, mira, es un inútil, salvaje. Oh, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Inútil. Tu cultura es inútil. Usted es inútil. No sirve para nada, hombre. Mira. Mira esto. La arquitectura. ¡Ah, hombre! ¡Es un inútil! ¡Inútil! ¡Esto sí! ¡Esto tiene valor! ¡La tierra! ¡La tierra para crear ganado! Terra serena. ¡No! ¡Que Terra terena! sagrada. ¡Que terena! ¡No! ¡Inútil! ¡Salvaje inútil! ¡Ganado vacuno! ¡Agronegocio! ¡Dinero! ¡Minerio! Inútil. Olvidé mi embarcación. Pedaço do meu povo. Pedaço do meu povo que fica nessa terra. Meu sangue. Minha gente. Pois agora vamos ver, ah? São 2 passos para a direita, 3 passos para a frente, 4
vira para a direita. E 2 viras para a esquerda. Oh, raios! 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 Mas no mapa não fala nada sobre isso! Oh, mas que bela porcaria! Hein? O que é que nós vamos fazer com esta grande e Terra sagrada, terra terrena. Opa, vamos conversar, hein? Está bem? Vamos conversar. Ah, raios! Espere! Espere um pouquinho, hein? Vamos conversar. Está bem? É terra terrena, é terra sagrada. Espere um pouquinho, vamos conversar. Está bem? Ai, raios! Espere! Espere um pouquinho, hein? Preste atenção, hein? Eu vou falar devagar para que entendas. Eu vim em missão de paz. Entendeste? Eu vou falar devagar mais uma vez para que entendas. Eu vim em missão. Pois vamos ver o que de interessante existe nestas terras. Mas que bela porcaria. Sem valor algum. Mais da mesma porcaria. Este aqui não me serve para nada. Mas esta terra é uma terra de muitas riquezas. E eu sei que vai cair muito bem nestas terras. Estes vão nos trazer muita prosperidade. Opa, isto agora está mais uma coisa. E este vai enriquecer ainda mais a nossa coroa portuguesa. Mas falta algo muito importante. Para trazer a ordem e a paz para estes selvagens. Opa, pois agora sim, vamos a ver, agora está tudo da maneira perfeita. Opa, mas que bela porcaria, o que é que nós vamos fazer com isto? Já sei que vai cair muito bem. Preste atenção. A partir de agora, vais trabalhar nas minhas terras. Entendeste? Nas minhas terras. Então, foi assim que aconteceu, pai? Já. Até os terenas chegarem aqui, muitas coisas se passaram, meu filho. Os curutuias trouxeram muitas doenças, e isso custou a vida de muitos dos nossos. E Rahovó, e Tinaricó, Coxotichané. É isso mesmo. A luta ainda não havia terminado, mas uma guerra estava prestes a acontecer e derramar o sangue dos nossos ancestrais. Mais guerra, mais sangue.
terra para chegar facilmente ao mar. O velho capitão não está fazendo nada certo. Precisamos de uma nova liderança! Nomeamos Patalalá, nosso novo nativo. Fujam, velhos, mulheres e crianças! Vocês precisam se refugiar nas matas! Cuidado com os purutuias! Mexe pra Purutuia! Nós não somos seus escravos, eles não são nossos senhores, são nossos iguais! Não pode existir dois tipos de gente. Uma que trabalha e a outra que manda. Todos devem trabalhar e receber a paga justa pelo seu trabalho! Depois da morte de Pacalala, os indígenas... Depois da morte de Pacalala, os indígenas sem liderança pensaram em se entregar. Foi quando Calicini, Calihopenó e Urracá se juntaram. Os três eram feiticeiros Oxomuniti. Com seus arcos e flechas, budoques e lança, os Terena, ao lado de outros indígenas, foram grandes heróis e ajudaram os Purutuyês, povo branco, a vencer a Guerra do Paraguai. Quando a Guerra do Paraguai acabou, os Terena voltaram para suas aldeias. Muitas delas foram destruídas durante o combate e outras foram invadidas pelos Purutuyas. E algumas famílias foram mandadas para outras terras. Lá vem o trem da morte, lá vem o trem da morte, lá vem o trem da morte.
Já. Nunca deixe de ser terrena. Cultive nossos costumes, nossa tradição e nossa língua aruá. Assim, nós teremos, jamais deixaremos de existir e poderemos seguir lutando. Afinal de contas, a nossa luta ainda não terminou. Eles ainda querem invadir nossas terras e, para isso, derramam o nosso sangue e tentam acabar com os nossos costumes. Antes, em nome do progresso. Hoje, em nome da economia. No passado, essa luta foi de todos os povos indígenas. Mas hoje, essa luta não é só nossa. E você? Qual é a sua luta? Me diz pelo que você luta, que ar você respira, senão o meu fôlego. Que comida você come, senão é que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil que ninguém vê. Tic-tac, tic-tac, o agro não é tech, não é pop, também nada. Veste rosa ou azul, com as mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se você os matam, se eles se matam. Primeiro, você não sabe, ninguém viu, mas ficou gravado na minha memória. Pega no lápis, você sabe a história. Legalizam o genocídio, chamam de pardos pra embranquecer, enfraquecer e desestruturar você, pra não saber de onde veio. E conta a história da brisa da sua brisa, que era índia. Tu não é branco, nem preto, nem indígena o suficiente pelos fiscais de ver. Ninguém é ilegal enterrar roubada. Tô renascendo da cinza do fogo em que queimaram meus ancestrais. Ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você luta, que ar você respira, senão o meu fôlego. Que comida você come, senão a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil que ninguém vê. O agro não é tech, não é pop, também nada. Vestem rosa ou azul, com as mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se você os matam, se eles se matam. Primeiro, Ai, não, ué. Muito obrigada pela presença de todos. Agradecer a toda a equipe do evento, a Fabiana, o Lucas, a Secretaria de Cultura, o pessoal
pessoal que recebeu a gente aqui o dia todo. Eu acho que a mensagem está bem dada, né? Então, está chegando o dia e a gente precisa lembrar que eles vestem de rosa e azul com as mãos manchadas de vermelho. Vocês podem estar achando um pouco estranho, né, essa roupa, né, Irineu? O Irineu é terena, nascido aqui na aldeia de Araribá, e essas roupas são roupas tradicionais dos povos terenos. Eles não andavam nus, eles usavam roupas de algodão, cavanhaque, chapéu, né? Eram povos que descendiam de lugares frios, né? E o Irineu está aqui para falar um pouco. Irineu, a palavra é toda sua. Por favor. Quero agradecer novamente na língua aruá, na Cué. Obrigado pela presença de todos. Está aqui um pouquinho da história do meu povo, 500 anos da história do meu povo, resumido em 51 horas de espetáculo, graças a Marisa e o Vitor, né? Toda a equipe aqui, são ferinhas, né? Eu fico feliz por quando eu cheguei a conversar com ela e ela prontificou em escrever e dramatizar essa história que poucos conhecem, né? Que é o povo terena. Aqui é a Praça Caigangue, mas o povo terena chegou aqui nas terras de Araribá, perto da gente, em 1932, as primeiras famílias. E entre elas estava meu avô Albino, que já faleceu, né? E hoje são 4 aldeias e 2 terenas, e uma delas é Copenoti, onde meu pai vive ainda, lá na aldeia lá. Está ali meu filho Thales Geá, né? Então, ele está aqui também aprendendo um pouquinho mais sobre a história dele, um legado que foi deixado para mim, estou deixando para ele. Então, eu fico feliz na presença de todos os amigos aqui, estou vendo vários amigos aqui, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, fico muito feliz por isso, tá? E é isso, pessoal. Contemplado pela fala de vocês, eu acho que só deixar aberto, né, caso alguém tenha curiosidade sobre o processo, sobre o que viram de cena, né, elementos, que eu acho que tem muitas coisas que são diferentes, né, eu acho que para mim foi uma grande surpresa também esse processo, né, uma grande felicidade, porque eu pude conhecer um pouco mais do povo indígena, né, eu tinha uma visão muito reduzida, que é aquela visão eurocêntrica, que geralmente a gente conhece na escola, e se todos fossem iguais, todos usassem as mesmas roupas e falassem as mesmas línguas, tivessem os mesmos usos e costumes, né? E aí a gente, conhecendo o Chiá e fazendo esse aprofundamento aí de 6 meses aproximadamente na aldeia, né? A gente conheceu um outro universo muito fascinante, né? Muito rico. Triste, né? E triste também, né? Tem o seu lado muito rico culturalmente, né? Mas tem um traço histórico que é muito triste. E acho que fica aberto, né? Vale lembrar também que são personagens ali que realmente existem. Meu tio Albino, meu pai Cassiano, né? O Kiko, infelizmente ele morreu, é o cachorrinho que era do meu pai, né? E são uma história, uma pesquisa que a Marisa, o Vitor, né? Onde eu pude dar ali uma assessoria também, uma pesquisa bem profunda sobre a história do povo terena, né? Talvez aí vocês estão com alguma dúvida, vontade de perguntar alguma coisa. Essa é a hora, essa é a oportunidade de perguntar alguma coisa. Vocês viram que teve movimentos diferentes, onça, teve o gavião, o beija-flor, o tico-tico, o coelho, né? O peixe. Então, o canto, né? Tem aquela hora da flecha ali, quem é a flecha ali é um líder que foi do povo terena, ele existiu, ele lutou contra a invasão dos paraguaios, contra a invasão dos europeus, né? Quando eles saíram do Estiva, a primeira fase da história, saíram do Estiva, foram para o Mato Grosso, meu pai fala que a nossa família, a nossa ancestralidade descende
do Paraguai, das margens do Rio Paraguai, mas os terenos viviam no Exiva, que era uma região grande, onde tinha terena no Mato Grosso, no Chaco do Mato Grosso, na Bolívia, no confins do Peru, tinha na Argentina, e minha família, meus ancestrais das margens do Rio Paraguai, que atravessou o Paraguai e foi para o Mato Grosso, né? E quando chega no Mato Grosso novamente ali, chegam os europeus ali tomando as terras, porque os terrenos eram um povo agricultor, um povo que sedentário, onde chegava, porque o povo agricultor conseguia novamente formar sua sociedade. E ali eles tiveram novamente conflito contra os europeus ali, e também eles participaram da Guerra do Paraguai, um evento que aconteceu na história do Brasil, e os terenos participaram também da Guerra do Paraguai, ali onde passa aqui, né, onde eles me vestem com roupa de uniforme de guerra, porque os terenos participaram da Guerra do Paraguai, né? Mas nessa participação aí, que prometeram as terras para os terenos, quando eles começou essa guerra, eles tiveram que fugir para o lugar distante, para outros lugares, mas quando eles retornam, acaba a guerra, eles retornam e já não encontram mais suas terras já estavam invadidas pelos fazendeiros, eles tiveram que novamente mudar para outros lugares, né? E assim foi a vida do povo terena. Não só do povo terena, mas do povo indígena em geral, lá no território do Brasil. O Brasil é terra indígena e dentro do sangue de vocês, o DNA de vocês é indígena, né? E o Brasil não pode, você que como brasileiro não pode deixar de falar da sua história, da sua ancestralidade, que é indígena, a sua história é indígena. Qual etnia eu não sei falar. Eu tenho privilégio ainda, meu filho tem um privilégio ainda, porque a nossa ancestralidade ainda está dentro da aldeia, né? Meu pai ainda fala da minha bisavó que saiu do Exiva em uma canoa conhecida como piroga, fugindo dos europeus que ali foram atrás do ouro e da prata. E nisso eles destruíram muitas aldeias, não só terenos, mas também outros povos que viviam ali, né? Acho que é isso, né, Marisa? Um pouco de história. Mostrando para vocês que foi um trabalho bem profundo, tá? A gente colocou aquela música final, que é da Caega Jajara, né? Que ela é uma rapper indígena, justamente para ter essa coisa, esse indígena moderno, né? Porque as pessoas acham que o indígena que usa celular, que tem carro, que tem, né, trator na agricultura, ele não é indígena mais. Ao contrário, né? Então a gente invadiu o território deles e colocou tudo isso nas mãos deles. Então eles usufruem da tecnologia e de tudo isso, mas o sangue é indígena. Eles são indígenas e nunca vão deixar de ser indígenas, apesar de estar impregnado da nossa cultura branca. É isso? É isso, gente. Se vocês não têm uma dúvida, os objetos, assim, eu venho de uma pesquisa do teatro de objetos, só que eram objetos industriais, né? E daí aquele plástico, aquele brilho começou a me incomodar e eu quis partir para os objetos naturais. E daí eu e o Vitor, né, que trabalha comigo já há bastante tempo, né, 7 anos, a gente começou a desenvolver esse trabalho com os objetos naturais, né, com as como chama? Cabaça, galhos, né? E começou quando a gente ganhou um edital do PROAC e nós contratamos o Catim Nardi, que é um bonequeiro argentino que fez aqueles patinhos de cabaça da série Eugênio de Maria. E ele veio para Bauru e introduziu a gente nesse universo, né? E a gente seguiu pesquisando, experimentando coisas dentro desse universo. Primeiro nós montamos o Pachamama, né, que também tem a temática indígena. Eu queria muito trabalhar dentro dessa temática indígena. Só que eu encontrei muita dificuldade para entrar na aldeia. Eles são muito fechados, é muito difícil. E aí, coincidentemente, conheci o Irineu no lançamento do livro do Martinello no Calçadão. E o Irineu me convidou para fazer um trabalho. E eu falei, era tudo que eu queria, né? Aquelas coisas que já estão escritas, né? E daí a gente começou a desenvolver todo um trabalho da cultura indígena, um trabalho dentro da aldeia, né?
estamos até hoje fazendo algumas coisas com o Irineu. Em algumas casas a gente usa cerâmica, porque o povo terreno é um povo ceramista, né? Então, ali eu vi que eu tinha um dom para fazer escultura, e a partir desse momento foi muito importante esse início essa parceria, esse desenvolvimento desse projeto, que eu pude ver ali que eu tinha um dom para a arte, né? Eu comecei a fazer as esculturas, começaram com essa, depois outras, aí tem várias esculturas hoje, né? Eu tenho uma escultura que da Universidade Federal de Uberlândia, está tendo um evento lá, tem uma escultura lá, e vou ter vou apresentar uma escultura num evento que é internacional da USP, que é de arte. Também eles aceitaram uma escultura minha, então eu fico feliz que isso está começando a mostrar de fato o meu trabalho, o nosso trabalho, o reconhecimento desse trabalho que é peculiar, Terena, que é a questão da cerâmica, né? Então, povo ceramista, povo agricultor, povo tecelão. Então, sim, há. É que é a história, a partir daquele livro que a gente montou o espetáculo. A partir daí eles produziram e depois eu presenteei o Irineu com o trabalho dele. Eu gostaria, depois eu quero contar. Tá ótimo. Perfeito. Muito obrigada. Eu agradeço. E só a referência da cara preta, né, no final, que eu acho importante também falar, né, que o preto para os indígenas esse movimento que a gente faz da cara preta, pintando ela, aconteceu na Constituição de 1988, onde Ayrton Krenak, que pintou, né, foi uma forma que ele achou de chamar a atenção dos parlamentares naquele momento, para falar sobre os povos indígenas, o direito dos povos indígenas, e ali ele falando e pintando o rosto dele. Ayrton Krenak, quem quiser pesquisar, então esse é um movimento de protesto para que as pessoas possam ver a luta indígena, né? Que a luta indígena não é só do indígena, mas é a luta de todos, né? Então, essa é a forma que a gente achou também de impactar as pessoas a fazer refletir elas por que pintando a cara preta. É fazendo referência à Constituição de 1988, onde Ayrton Krenak ele chama a atenção dos parlamentares para a questão indígena, para que os parlamentares pudessem olhar para os indígenas naquele momento. Oi, acho que até uma. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer vocês pelo espetáculo. Eu acho que seria muito legal, eu acho que queria ouvir um pouco, um relato sobre a entrada do FUNAI, né, para sua família, como foi. E também acho que queria ouvir um pouco, também acho que o povo também pode ter ficado com essa dúvida, sobre o estudo da EMA que você fez, que foi incrível. A gente queria ouvir um pouquinho, acho que estaria legal a gente ouvir um pouquinho. Bom, da EMA, a EMA, para os Terena, não só para os Terena, mas para outros povos indígenas, a EMA é um animal sagrado. E esses movimentos que a gente fez aqui, que foi meio difícil, porque está meio frio, mas chama a dança do Corroxotiquipaé, que é a dança da EMA. A dança da EMA é esse encontro onde os guerreiros baixam o bambu, né, faz esse movimento. Mas esse movimento, segundo os anciãos, os mais velhos contam, que um Quaxomoniti, que é tipo um pajé na língua guarani, mas para nós o líder espiritual chama Quaxomoniti. Ele entrou no transe espiritual, e nesse transe espiritual, naquele momento que ele abaixou, foi onde ele adormeceu e onde a EMA chegou para passar todos os passos da EMA que ela tinha para ele. E quando ele despertou da dança da EMA, quando ele despertou do sono, tudo que a EMA tinha passado para ele, ele foi para as aldeias, passando por aldeia Terena, ensinando essa dança.
Mas alguns dizem também que essa dança é uma tática de guerra, onde o primeiro movimento, quando o Vitor começou a bater o tambor, onde anda no passo lento, chama forró, que é um movimento lento, onde vários guerreiros andam um no passo do outro. Porque naquela época, como estavam chegando os europeus, era uma forma de enganar os inimigos. Porque os inimigos, quando olhavam o passo no chão, na terra, achavam que era um homem. Mas quando chegava no momento assim, na hora que começa a bater os bambu, é o momento do conflito. Então são vários terenas que enganam, porque eles andam um no passo do outro, enganando. O passo bem lento, o passo da ema mesmo, quem vê a ema andando, é um passo bem silencioso, quase não se vê o movimento dela, não se escuta o movimento dela. Então, esse é a ema. E segundo também a ema, ela tem a constelação da ema, tá? Que a ema ela está lá em cima da constelação e que quem se descer do céu orar as pessoas más. Então, é isso da ema. Da FUNAI, a gente, quando entrevistou o tio do Irineu é um guerreiro, foi um guerreiro terreno, né? Ele é vivo, tradução como que é? Guerreiro, era alguma coisa assim, homem bravo, né? E aí ele contou, antigamente a FUNAI chamava SPI, Serviço de Proteção ao Indígena. E eles, quando essa terra foi demarcada, eles vieram para cá, né? E montaram bem no meio da aldeia que hoje é um museu, ali a central da FPI, né? E eles achavam que era um serviço de proteção. Só que, na verdade, eles foram escravizados. É um lugar alto, né, que tem uma escada, então eles jogavam as ferramentas para eles trabalharem na lavoura de cima, eles não podiam entrar dentro do lugar, né, e eles desmataram toda a aldeia, virou tudo mato, sem nada para vender a madeira. Né? Então essa foi a história do SPI, junto à aldeia Copenoti, contada pelo próprio tio do Irineu, que apanhou, que foi escravizado, que trabalhou na lavoura. Eles não recebiam nada, né? Eles passavam fome, passavam necessidades, eram totalmente explorados. Né? A FUNAI, eu acho que quem acompanha os acontecimentos sabe que não é muito proteção ao indígena, como nunca foi. Né? Aquilo é uma instituição política, agora muito mais, né, e muito mais perigosa, como a gente viu aí, que foi colocado um evangélico, né, para presidir a FUNAI nesses tempos, e na verdade quem deve presidir um órgão desse é um indígena. Né? Nada contra os evangélicos, mas a gente tem que dar voz e protagonismo aos indígenas, principalmente nesses cargos. Né? Então a gente sabe que, né, quem acompanha um pouco aí as informações sabe que não é bem assim, né? Nem 1 centímetro de terra demarcada. Eu acho que o Brasil é terra indígena. Né? Então a gente quis colocar isso no espetáculo. E quando a gente chega na aldeia, a gente já se depara com uma igreja evangélica. Então, os indígenas, eles foram evangelizados, eles foram catequizados, eles foram... E assim, não existe... Faz quanto tempo que não tem uma casa de reza lá na Copenhague? 80 e poucos anos. 80 e poucos anos que não tem uma casa tradicional de reza terena. Que o Irineu agora, que se tornou um Poxomaniti, um pajé, né? Está começando a tentar introduzir isso dentro da aldeia para que não morra as tradições indígenas. Né? E uma das coisas que eles mais têm medo é de perder também a língua. Né? A língua aruaque. As crianças têm vergonha de falar o aruaque. Né? Então vai se perdendo, né? E a cultura vai morrendo. Então o Irineu faz um belíssimo trabalho na aldeia. Fez agora também um projeto do PROAC, né, Irineu?
reintroduzindo a cerâmica junto das mulheres terenas. Então, o Irineu está, aos poucos, né, tentando devolver o que foi roubado, saqueado da cultura dele. Também, lembrando do SPI, quando começou o genocídio indígena em todo o Brasil, o SPI ele começou a fazer o quê? Fazer as reservas, né? As reservas indígenas, né? Mas, que nem a Maria falou, era uma forma de escravizar os indígenas. Por quê? As reservas indígenas eram como campo de concentração, né? Ali os indígenas tinham horário para sair, onde ia, que hora voltava, não tinha dia que não podia sair. Então era tipo um campo de concentração ali, onde eles passaram ali por esse período do SPI, né? Então o SPI foi uma forma assim que começou bem, mas depois começou a desmanchar. É a questão de terra, pegar as terras indígenas, vender as terras indígenas. Então o SPI foi também desfeito devido a isso, né? Devido a essas grandes erros, né, que cometeram. Acho que é isso, né? É isso. Alguém tem mais alguma coisa a perguntar? Só para a gente poder entender em números assim, quantos mil índios eram terena e quantos são hoje, para a gente entender o tamanho desse massacre? Hoje o povo terena está em torno de 40 mil, tá? O terena, o povo terena, eles são originários do Mato Grosso do Sul, né? A maioria. E aqui tem umas 80 famílias terenas, né? Mas hoje está um total de 40 mil. Mas antes disso era bem mais, né? Mas a gente não sabe por quê. Tudo que é escrito sobre os indígenas ou sobre os povos terenas com a chegada dos europeus aqui que começaram a registrar da maneira deles, da forma deles. Então a gente não sabe. E uma outra forma de saber sobre a história terena é através da cerâmica. Então a arqueologia não traz um número preciso, né? Então, sabe-se que em todo o Brasil era em torno de 5 milhões, 6 milhões de indígenas no total, né? Por exemplo, aqui na região, os caigangue, segundo algumas fontes, falam que eram 12 mil caigangue aqui. E restaram somente 140 e pouco que foram, em 1916, foram enviados para a terra indígena de Ivanuí. Eu acho muito importante isso, Tatiana, trazer essa história mesmo, porque essa história, ou a história terena, a história caigangue, principalmente Bauru, não pode ser esquecida. Tá? É uma história adormecida, ela precisa ser despertada, e a população bauruense precisa conhecer essa história, né? Conhecer como foi esse massacre. Né? Para ter toda essa estrada de terra, Bauru crescer do jeito que cresceu, foi através de sangue de caigangue. Então, acho que é isso, né, gente? Tem mais uma pergunta? Justamente sobre esse assunto, toda a equipe do Museu Ferroviário, justamente para poder abordar essa parte do genocídio indígena que intensificou nessa região por causa da ferrovia e aproveitar esse espaço aqui de reunião que nós temos aqui nessa data de reabertura da Praça Caigangue, mas ela faz uma referência a todos os povos originários do Brasil. E a curadoria de toda essa exposição, ela precisa ser feita, ela será feita em consonância e também todos aqueles que tiverem, vamos dizer assim, interesse em participar desse processo, que fizerem parte das comunidades originárias, acredito que a equipe vai estar aberta para isso. E também no sentido de que certamente está representado na peça, em todas as falas, a chegada da ferrovia, todos os avanços da parte estrutural que nós tivemos com o homem branco e todos os retrocessos para a comunidade indígena. E nesse sentido, eu acredito que não é de modo nenhum é promover uma conciliação, mas é promover, de fato, uma leitura correta desse espaço, abordando as múltiplas visões desse assunto, e isso de forma coerente. Então, eu gostaria de devolver a palavra para vocês, no sentido da importância
desse objeto que representa a chegada da ferrovia e finalizar, já que a gente estava caminhando para o fim esse encontro, essa palavra de vocês, voltada para a questão ferroviária, desses inúmeros massacres que foram acontecendo e ainda acontecem, não mais na nossa região, mas ele continua, né, pelo Brasil. Então é nesse sentido e agradecer enormemente pelas mensagens e pela presença de todos. Não era meu papel fazer isso, mas eu acabei sendo a última pergunta, ninguém tem outra pessoa perguntar depois de mim. Então, é isso. Quem não... realmente não volta. Porque quem morreu, morreu. Exatamente. O que precisa agora é o reconhecimento. Olhar para essa história e trazer novamente essa história, né? E parar de continuar matando, né? Porque os povos indígenas continuam sendo mortos, inclusive os que os defendem, né? Caso do Bruno Pereira e o Dom Phillips, os índios isolados, né? Índios isolados, eles não querem contato com o povo branco. E aí tem o governo querendo fazer projetos para introduzir índios isolados, né? Para quê? Para pegar as terras e explorar, né? Exploração e matá-los, né? Claro, porque se eles são isolados, qualquer contato com qualquer vírus da gripe ou de qualquer coisa vai exterminá-los. Então, eles continuam, infelizmente, sendo mortos, só que estão enfrentando, como sempre, né, bravamente, são guerreiros, como a gente viu, o movimento deles em Brasília, né, contra o marco temporal, né, Irineu? Povos do Brasil inteiro foram a Brasília, um exemplo maravilhoso de luta, né, desse povo incansável. Né? Então, eu espero que a mensagem do espetáculo tenha chegado um pouco no coração de vocês e que repense sobre as escolhas que estão aí para chegar, né, para que esses massacres e esses retrocessos não continuem acontecendo. Tem aqueles dois animais que levam a fala para as pessoas, que era o lobo e o sapo vermelho. Eu queria saber um pouco mais. Existe um porquê? Dentro do mito terena, o sapinho, né, o sapinho vermelho, ele traz um significado, ele traz uma leitura muito ampla se você pegar para refletir sobre ele. Né? O sapinho vermelho é o que trouxe a fala. Se você levar para o mundo das memórias, é o espírito da linguagem, é a alegria, porque ele, da forma que ele, do seu jeito, ele conseguiu fazer com que aqueles povos pudessem pronunciar alguma palavra, mas na essência, porque ele tinha esse segredo de como fazer. Por isso que o Urequivacai foi até ele e ele falou que ele podia ajudar ele. Né? Essa história do mito terena, se você pegar para refletir, ela traz muitas mensagens de hoje, que é a dualidade, é a noite, o dia, o branco, o preto. Então ele vai trazendo essa dualidade, o mito terena. E uma delas, dentro do mito terena, que é um significado muito forte, é o espírito da linguagem. É o que trouxe a fala para os terenos. Né? E o lobinho, ele traz um animal que vem para auxiliar o Urequivacai, né? Naquele momento ali, e ele não consegue na sua maneira. Mas só que o Urequivacai, como ele conhecia todas a natureza, ele conhecia, sabia o que ela dizia. Ele tinha esse contato com essa, entendia, tanto é que ele conversava com todos, conversou com o Betivi, conversou com o Tico-Tico, ele foi conversando. Por quê? Dentro do universo terena, são os animais
animais. Na espiritualidade não existe os arquétipos de pessoas. Existe o quê? Existe os animais, porque é o que estava mais próximo deles. Mas só que quando tira todos os arquétipos, tira todos, é a mesma coisa. Tudo é uma coisa só. Só que eles utilizavam isso. E dentro do espírito da linguagem que trouxe essa fala, foi o Cololó, que foi o sapinho. Bom, então, eu vi, fiquei maravilhado com a peça, parabéns. Eu só queria dizer o seguinte, aqui na ferrovia fizeram um memorial para o povo. Ah, sim, foi meu amigo Vitor. Ele fez eu ajudei na questão da assessoria. Né? Ali ele traz traço, caigangue, traz traço guarani, traz traço terena. Ele foi até a aldeia, levei ele para conversar com as pessoas, caigangue, guarani, terena, né? E ele traz ali essa obra, quem tiver a oportunidade de ver, nos grafismos, que é muito profundo, os grafismos, porque para os indígenas, o grafismo é uma roupa. Né? Antigamente, quando chegaram os europeus aqui, encontraram eles nus, mas não da forma que é, mas com as suas roupas, que eram os grafismos, a sua pintura no corpo. Né? Era a forma que eles se vestiam, através dessa pintura. E o Vitor, ele traz uma obra muito profunda para reflexão sobre a questão indígena. Que é essa aqui atrás, que é o trilho, né, do trem, que está bem atrás de vocês, que é um trilho de trem com grafismos nas tábuas. Fora a representação dos dormentes e do trilho. Os dormentes, os trilhos, os dormentes significam os indígenas. Os dormentes. O trilho que passou em cima dos dormentes. Então, é bem profundo isso que ele fez. Muito bom, achei muito destaque, né? Ele fez uma outra obra, que é uma escultura caigangue também. Eu não sei onde ele vai pôr, não sei se ele já colocou, mas também é muito profunda também. Ele traz muito forte a escultura dele, o trabalho dele sobre a questão indígena. E assim, aqui bem historicamente falando, por exemplo, se eu entrar lá na ferrovia, eu vou achar a história. Ah, você vai achar sobre que eu acabei de falar para você, a reserva indígena, que era um campo de concentração. Eles consideravam como campo de concentração. Está tudo aqui, ó. Quem quiser pesquisar, está tudo aqui. Só pedir autorização e vir pesquisar. O trabalho mais profundo que a gente tem em Bauru é do João Francisco de Deck Lima, na sua dissertação. Ele traz um trabalho muito bom sobre a questão da ferrovia, os caigangues. E também tem outro professor, que é meu amigo também, o Edson Fernandes, que é um pesquisador da história de Bauru, mas também que traz também uma questão sobre os caigangues, o que aconteceu aqui, o que aconteceu com os caigangues aqui também. Edson Fernandes, pesquisador, acho que ele vai estar aqui também. Fala Né? um pouquinho da biblioteca também. E a gente tem uma biblioteca, tem 500 livros, né, a última vez, que só com temática indígena, né? Mas infelizmente ela não está aberta porque o espaço que eu tinha, que era aqui, né, então a gente teve que sair, então a gente está tentando um outro espaço para pôr esses livros, para quem quiser pesquisar sobre a questão indígena, tem os livros para pesquisar, principalmente os professores, os universitários, né, enfim, todos, né? Bom, muito obrigada, parabéns pelo espetáculo, palmas, foi um espetáculo maravilhoso. É uma honra estar com vocês aqui nesse momento. Então, enquanto Secretaria de Cultura, queria agradecer a equipe do Museu Ferroviário, agradecer todos vocês aqui pela presença, né? Agradecer também a Secretaria Estadual da Cultura e Economia Criativa, junto pela Cultura, né, que trouxe esse espetáculo maravilhoso para a gente. E fica a nossa programação aí essa semana. Nós temos aqui, né, pintura no barro também, que faz parte das oficinas que a gente vai ter tanto amanhã. No domingo não, só amanhã, né, oficina?
né? Então vocês também poderão vir também ver um pouquinho desse tipo de arte, né? Mexer no barro, pintar. Então, entre outros bate-papos, rodas de conversa, para dar continuidade a tudo isso que foi mostrado aqui. Então, a importância da gente falar disso, discutir, tirar preconceitos e se empoderar desse tipo de linguagem, de como falar, de como abordar e conhecer um pouco mais para a gente respeitar. Então, muito obrigada por essa noite maravilhosa e conto com vocês aí final de semana, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Gente, olha só, achei essa pulseirinha aqui, é de algum de vocês? Aqui comigo, tá bom? Bastante gente, né?